Olá, gente, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre bactérias, mecanismo de ação e resistência bacteriana, antibióticos e métodos de higienização eficazes no combate a infecções bacterianas. Então, se liga no vídeo e vamos lá! Bactérias. O que são? Onde vivem? E do que se alimentam? Isso e muito mais você vai saber agora. Bactérias são procariontes, ou seja, não possuem organelas membranosas como o núcleo e a carioteca. São unicelulares e elas podem ser encontradas em quase todos os ambientes, tanto sozinhas quanto em colônias. E além disso, o seu material genético está totalmente disperso no citoplasma e é conhecido como nucleóide. A morfologia da bactéria pode ser do tipo Coccus, bacilos, espiralada e vibrião. Além disso, ela pode formar arranjos. Os mais conhecidos são Staphylococcus e Streptococcus. Qual a diferença entre uma célula eucariótica e uma célula procariótica? Uma célula eucariótica, ela possui organelas membranosas, como núcleo, complexo de Golgi, entre outros, enquanto que a célula procarionte, ela não possui organelas membranosas e o seu material genético está totalmente disperso no núcleo. Aqui estão as principais estruturas de uma célula procariótica e você vai saber um pouquinho mais sobre elas agora. A cápsula, ela é composta por polissacarídeos e polipeptídeos. Ela tem a função de reservatório de água e nutrientes. Além disso, também está relacionada com a virulência da bactéria, pois ela pode aumentar a habilidade da bactéria de causar uma doença e também está relacionada com a adesão celular. A parede celular é composta por peptídeos glicanos e açúcares do tipo N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico. Os polipeptídeos estão ligados por uma cadeia lateral de tetrapeptídeos e a sua função é sustentação, resistência e proteção. As bactérias possuem dois tipos de parede celular, gram-positivas e gram-negativas. As paredes gram-positivas são formadas principalmente por peptídeo glicano. Além disso, também possuem ácidos teicoicos e ácidos lipoteicoicos, enquanto que as bactérias gram-negativas até possuem peptídeo glicano, mas é uma fina camada. Também possuem membrana externa e espaço periplasmático. O flagelo ele é composto por proteínas flagelinas que são originadas na membrana celular e a sua função é motilidade celular. As fímbrias, elas são compostas por proteínas pilinas que também são originadas na membrana plasmática. Elas possuem capacidade de adesão e conjugação. Os ribossomos, eles também estão presentes na célula eucariótica. Na célula procariótica, eles possuem a mesma função. São formados por proteínas e RNA ribossômico, possuem duas subunidades, a subunidade maior, que é a 50S, e a menor, que é a 30S. São responsáveis pela síntese proteica. A membrana plasmática, ela é composta por uma bicamada de fosfolipídios. Porém, diferente da membrana plasmática eucariótica, ela não possui esteróis como o colesterol, mas também é responsável pelo transporte de substâncias. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o material genético da bactéria. Ele está disperso no citoplasma e se encontra na forma de nucleóide, ou seja, é o material que está disperso no plasma que contém a maior parte do material genético. Além disso, as bactérias também possuem o plasmídio, que é um DNA extracromossomal que ele se replica independentemente do DNA cromossômico. E a principal função do nucleóide é armazenar as informações genéticas da bactéria. Os antibióticos são substâncias utilizadas no combate a infecções bacterianas. Sua função é impedir a multiplicação das bactérias no organismo ou levar à destruição, permitindo um tratamento eficaz ao paciente. A penicilina foi o primeiro antibiótico descoberto pelo médico e bacteriologista Alexander Fleming em 1928.
é considerada uma das mais importantes descobertas na medicina. Durante um estudo com bactérias estafilococos, houve uma contaminação por um fungo do gênero penicilino. Após analisá-lo, descobriu-se que havia uma substância produzida por esse fungo que inibia o crescimento de sua amostra bacteriana. Os antibióticos foram importantes no tratamento de soldados feridos na Segunda Guerra Mundial, porém, são utilizados até os dias atuais. Entretanto, os antibióticos são substâncias que somente devemos utilizar sob recomendação médica, pois o uso incorreto e excessivo pode levar à resistência bacteriana através de mutações. Portanto, não é útil o uso para qualquer vírus, parasita ou fungo, sendo destinado apenas para infecções bacterianas. Quanto aos mecanismos de ação dos antibióticos, o que são esses mecanismos? Bom, são mecanismos que têm a intenção de impedir o crescimento bacteriano. Mas quais seriam esses mecanismos? Existem vários mecanismos e eu vou citar alguns. A começar pela inibição da síntese proteica. Nesse caso, os antibióticos eles agem nos ribossomos das bactérias, ligando-se à subunidade 50S. Aí, com isso, ele inibe a produção de proteínas, fazendo com que as bactérias não se repliquem. E os antibióticos que têm esse mecanismo, eles pertencem à classe dos aminoglicosídeos, como, por exemplo, as tetraciclinas, anfenicóis, etc. Um outro mecanismo é a inibição da síntese da parede celular. Nesse caso, o antibiótico ele interfere na constituição da parede celular e pertencem à classe dos beta-lactâmicos, como por exemplo as penicilina e as cefalosporinas. O terceiro mecanismo é a inibição da síntese dos ácidos nucleicos. Nesse caso, eles atuam inibindo a ação da DNA-girase e da topoisomerase 4, que são enzimas muito importantes para a sobrevivência da bactéria. Aí, com essa inibição enzimática, a molécula de DNA é comprometida, levando à morte celular. E os antibióticos, eles pertencem à classe das quilononas e das fluoroquinonas. O último mecanismo citado é a destruição da membrana plasmática, que basicamente o antibiótico provoca uma desestabilização na membrana da célula da bactéria, e por conta das ações da polimixina, eles desestabilizam e aumentam a permeabilidade da membrana, provocando a morte celular. E os antibióticos que têm esse mecanismo, eles pertencem à classe das polimixinas B e da colistina. Olá, tudo bem? Vamos agora falar sobre o mecanismo de resistência. Primeiramente, o que é o mecanismo de resistência? Mecanismo de resistência nada mais é que a capacidade da bactéria de resistir à ação de antibióticos. Ou seja, essas bactérias, elas não morrem e se multiplicam cada vez mais, gerando outras bactérias que também são resistentes à ação dos antibióticos, enquanto que as bactérias sensíveis, elas são eliminadas. Certo? Mas que fatores podem influenciar na resistência ao antibiótico? Bom, com o uso excessivo de antibióticos nos hospitais e na agropecuária, com os cuidados com os animais, com o uso sem prescrição e acompanhamento médico pela população e a interrupção do tratamento antes do tempo previsto, como também a extensão do tempo de tratamento sem a orientação médica. Todos esses fatores que foram citados, eles contribuem na resistência bacteriana contra a ação dos antibióticos. Certo, vimos os fatores, mas como que vai ocorrer essa resistência das bactérias em relação aos antibióticos? Existem duas maneiras da bactéria se tornar resistente. A primeira ocorre de forma aleatória, por meio de mutações no material genético bacteriano. Durante a reprodução bacteriana, mutações podem gerar diversidade entre a população, permitindo a presença de bactérias mutantes que podem ser resistentes aos antibióticos. E
Isso se torna ainda mais perigoso quando a gente vai fazer uso de antibióticos sem a prescrição médica e com uso excessivo, pois esses antibióticos eles podem acabar fazendo a seleção daquelas bactérias mais resistentes. Então, em vez de contribuir contra a infecção, o antibiótico ele vai contribuir no surgimento de bactérias que são resistentes à ação daquele antibiótico que você acaba tomando sem prescrição médica ou sem orientação hospitalar. E a outra forma de ocorrer a resistência aos antibióticos é adquirindo material genético externo, seja de outras bactérias e até mesmo de vírus. Ou seja, a bactéria pode adquirir um material genético transportado por vírus, pode adquirir um material genético do meio externo e também pode adquirir um material genético compartilhado entre bactérias. Mas do porquê toda essa preocupação? Se ocorrer o excesso no uso dos antibióticos, poderá ser selecionado as superbactérias, que são bactérias resistentes a diversos tipos de antibióticos. Então, logo, dessa forma, faça uso de antibióticos somente com a prescrição e o acompanhamento médico, viu? Agora que vocês já viram a importância dos antibióticos, vocês me perguntam, tá, mas só temos eles para nos proteger? E vocês mesmos sabem que a resposta é não. Na verdade, os antibióticos, eles são mesmo essenciais para a nossa existência, onde a gente encontra bactéria todos os dias, em todos os tipos de situação. Na hora de estudar pro Enem, na hora que a sua amiga te conta uma fofoca, na hora de fazer aquele lanchinho, em casa, ao ar livre. Mas como já foi visto, a utilização exagerada e descontrolada de antibióticos resultam na maior resistência da bactéria. Com isso, se vê a importância de se prevenir contra essas infecções bacterianas. Mas como a gente pode nos proteger? Por meio de medidas e hábitos de higiene. Hábitos e medidas de higiene, eles vão conferir uma vida mais saudável em todos os sentidos, vão nos trazer bem-estar mental e físico e vão ser aliados do nosso sistema imunológico, não só nos protegendo contra as bactérias, mas contra vários micro-organismos, por exemplo, os fungos. De acordo com a OMS, os hábitos de higiene são ações primordiais para a prevenção e controle de micro-organismos. Aqui a gente tem alguns exemplos, como lavar as mãos com água e sabão, que vão limpar e reforçar as nossas defesas naturais, escovar os dentes após as refeições para impedir infecções gengivais, uso de calçados porque a gente sabe que as bactérias elas entram por contato quando tem alguma fratura, uso de roupas limpas, deixar o ambiente limpo e arejado e não propiciar esse ambiente sujo, que é o ambiente perfeito para a replicação, não ir com o celular ao banheiro, utilizar álcool 70% porque é antisséptico e vai destruir a membrana externa da bactéria, utilizar máscara quando necessário, não compartilhar itens de higiene pessoal como escovas devido à transmissão orofaringe, cobrir a boca ou se manter distante de outras pessoas quando for espirrar e limpar as partes íntimas corretamente. A gente vê que essas medidas elas são muito simples e muito fáceis de ser feitas, mas são muito importantes. Não esqueçam que é melhor prevenir do que remediar. Bom, depois dessa revisão, todos já estão prontos para jogar a jornada bacteriana. Essa revisão foi feita pelas alunas Adriele da Costa, Ana Paula Silva, Bruna Cristina, Éria Martina e Juliana Borges. Obrigada pela atenção, pessoal. Bom jogo e até a próxima!